Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje, numa tarde quente, mas muito benéfica. Hoje, nós vamos estar falando sobre algo extremamente importante para as nossas vidas. Afinal de contas, é o que sempre buscamos, né? O tema de hoje é uma busca quase que infinita. Joana de Ângeles, no seu livro, psicografado por Divaldo Franco, tem um livro que se chama Encontro com a Paz e a Saúde. Eu digo isso porque ela é uma das, podemos assim, compreender, das líderes espirituais que nos dão algumas diretrizes no que diz respeito a esse contexto, paz. E falar de paz tem tudo a ver com saúde. A maioria de nós, quando buscamos esses ambientes, ambiente que acalenta, ambiente que acolhe, ambiente que traz uma ressignificação da vida, no fundo, também é em busca de uma paz. Joana de Ângeles, em um dos seus capítulos, inclusive na abertura desse capítulo, que é a temática Encontro com a Paz e a Saúde, ela coloca que o mundo moderno nos traz alguns atavismos que, horas, são muitas vezes equivocados. Não porque a vida ela é assim. E aí é algo que às vezes fica meio desconcertante para a gente. Porque muitos de nós interpretamos esses conflitos, esses desconcertos, as turbulências que a vida nos traz, como algo que nos faz mal. Mas é importante perceber que toda essas coisas que nos acontecem, o que mexe conosco, essas turbulências, né, diárias, domésticas, da vida profissional, quando elas estão à tona, quando a doença, que é uma dessas turbulências, nos chama a atenção e nos traz à tona a pele, a emoção, as considerações de todo um contexto físico, dói aqui, mexe ali, nos faz refletir à noite, por que comigo? Por que desta forma, nessa minha idade? Por que não antes, por que depois, por que não com o outro, mas comigo? É importante refletir, porque é um chamamento. Eu sei que muitas das vezes nós estamos acostumados a ler, principalmente os espíritas mais atentos às leituras, aos vídeos, às palestras, e parece que isso soa como algo repetido, né? Mas não é. Tem uma passagem de um dos apóstolos de Jesus, que é o João Evangelista, quando ele estava em Pátimo, na prisão, ele não se cansava de dizer a regra de ouro para todos que estavam ali presos com ele. E a regra de ouro era: ama as pessoas como você ama você e a Deus. E o tempo todo ele repetia isso, e uma vez, uma pessoa que sempre ouvia aquilo, se cansou e disse assim: mas João, todo o tempo você repete isso, você não se cansa? Você não vê que estamos cansados de ouvir sempre as mesmas palavras? E ele diz assim: ama primeiro. Ama as pessoas, ama a Deus, mas ama. Aprende. Então a repetição, às vezes, dessas turbulências que ora e volta, nos chama a atenção da morte de um ente querido, da dor que nos afeta, daquela violência que aconteceu com os nossos vizinhos na Síria. Quantas vezes estamos vendo na televisão as matanças que nós não nos conformamos. Mas isso vem à tona, e é o grande questionamento para esse encontro com a paz, é exatamente isso. O que isso tem nos chamado a atenção a ponto de nos deixar assim, em busca dessa paz, como estamos hoje? Porque estamos buscando alguma coisa. Às vezes, essa dor, esses medos, esses conflitos, essas questões, é para nos chamar a atenção em prol de nós. Aprender a nos amar. Porque o tempo todo estamos atentos com os filhos, com o marido, com a vida profissional, com o dia a dia, com a vida moderna. Exatamente é assim que ela abre o livro, dizendo das têmpoles modernistas, do que estamos visualizando, do que estamos escutando,
do que estamos absorvendo, e isso não está ressignificando as nossas vidas. Porque o Espiritismo, ele ensina isso. Ele nos dá essa diretriz. Olha, isso que você experimenta é para te ressignificar. Porque a vida, ela sempre é abundante. Em tudo que te oferecem, aquilo que te chega é vida. É vida para te ressignificar. O Espírito não morre. O Espírito não morre. Isso é um equívoco. A morte não existe. É uma transição. Mas durante esses momentos de transições, algumas intempéries elas vão acontecer. Faz parte da nossa marca, ainda em busca dessa perfeição. É preciso, muitas vezes, que o corpo sinta, que a mente reflita, que o choro venha, que o medo da morte apareça, para que isso nos sacuda. Para que a gente possa refletir lá 4 paredes, com os nossos choros, com as nossas leituras, e dizer assim, e eu? Então agora eu tenho que me ressignificar, eu tenho que parar e rebobinar tudo de novo. O que eu fiz, o que eu construí, como me alimento, como ando, o que falo, o que leio, o que busco. Porque eu tenho um direcionamento que me diz assim, a vida continua, a morte não existe, eu sou um espírito imortal e busco a minha liberdade. E a liberdade não é dos anjos que têm asas e acontece depois de uma morte. Não. A liberdade é agora. Fincar o pé no chão, olhar para frente, olhar para trás como uma referência apenas. Não como culpa. Não como algo que te mortifica. E te deixa fechado a 4 chaves e não te deixa crescer. Não. Olhar para trás como uma referência interessante, importante, significativa, mas que você olhe para frente, olhe para o alto e diga, eu quero ser livre. E se isso que me chega agora é para me reconstruir, para que eu aprenda a ser livre, que seja agora. Então eu vou me tratar, eu vou me cuidar, eu vou rever os meus pensamentos, a minha higiene mental, porque eu preciso. Porque para que eu possa ajudar todos os outros, porque a vida é uma teia, eu não vivo só. A vida e a minha pessoa, a minha personalidade, a minha identidade, ela não é uma ilha. Eu tenho minha identidade, eu tenho meu CPF como cidadã, mas espírito é uma teia. Eu não consigo construir nada se eu não estiver feliz. E eu não posso ajudar o outro a ser feliz, nem marido, nem filho, nem colegas de trabalho, nem colegas do centro, nem crianças, nenhum trabalho social se eu não estiver bem comigo. Mas o bem comigo não basta ser superficial, ele precisa ser profundo. Ele precisa, antes de tudo, se perdoar. Ele precisa, antes de tudo, renunciar. Mas renunciar com consciência e liberdade, dizer assim, eu me despojo, porque eu quero continuar e eu quero fazer sem máscaras. Sem criar obstáculos para mim mesmo. Enquanto o outro nos fala, alguma crítica vem e aquilo nos mexe, é porque ainda precisamos trabalhar. É porque ainda precisamos rever essa nossa vida, porque estamos falando de paz. Estamos falando de saúde e de paz. E eu não posso ter paz se eu não fizer toda essa reconstrução comigo mesmo. E muitas vezes a doença, a dor, os medos, os conflitos, as angústias dos parentes que às vezes nos trazem aqui para poder ajudá-los, é para isso. Para sacudir e nos balançar e tirar todas as poeiras, as dores, as mágoas. E perguntar para mim mesmo, eu preciso me perdoar? Eu estou culpada? Eu estou culpado de alguma coisa? Eu me culpo por algo? Porque o verdadeiro progresso, a busca da perfeição, está relacionada nessas renúncias, nesse despojar. Deixar isso. Porque aconteceu e eu não preciso mais disso. O mundo que me traz, a modernidade que me traz tecnologia, que me traz novas leituras, nova forma de ver o meu comportamento, o comportamento do outro, é para me ajudar a crescer. Então, se eu estou num ambiente como esse e puder refletir profundamente sobre as minhas questões, sobre os meus conflitos, olha aí um passo nessa reencarnação tão preciosa, que me posta um futuro tão promissor, de liberdade, sem máscaras, sem medos, mas sei porque também estou no mesmo barco que todos.
Não é fácil. É muito fácil falar muitas vezes, é muito difícil refazer, às vezes, desse ponto inicial, porque as dores, elas vêm muito profundas. E todos nós, nesse mesmo patamar vibratório, energético, porque o planeta, ele oferece essa condição para a maioria de nós, mas nós não podemos deixar que isso seja muito maior do que a minha busca interior. É preciso querer, é preciso esse dispositivo, esse desejo de querer melhorar, mas não só fisicamente. É que essas coisas, elas acontecem para que possamos dar outros nós, outras costuras, outras aberturas, outras propostas para nós. É preciso, é importante, é bom, é interessante ser feliz. Não a felicidade do sorriso, simplório para o bom dia, boa tarde, para que o outro me veja e me tenha como referência apenas básica, mas não que seja algo profundo. Que possamos falar com a alma, que possamos olhar com os olhos da cura antes para nós mesmos. É preciso querer, é importante desejar, porque a espiritualidade, ela não encontra o caminho se você não vibrar nesse tom. Se você deseja, busque, através da oração, dos joelhos, da busca das igrejas, de uma palestra, de um passe, do momento vibratório de deitar num colchão e receber todas as bem-vindas energias da espiritualidade dos amigos que nos ajudam, que seja. Mas se permita, se desculpe, retome a vida. Não deixe as angústias do mundo, da modernidade, da doença, da dor que nos afeta, muitas vezes nos consome, nos dá o medo do futuro tão incerto. Às vezes, olhamos para trás e assim, mas eu não posso adoecer agora. Esse não é o momento. Mas não somos nós totalmente ainda donos desta vida. Porque estamos aprendendo. E esse é o momento inicial, o momento da reflexão. O momento dessa busca que ninguém pode fazer por nós. Muitas pessoas nos ajudam e querem. Mas antes, nós mesmos, buscar esse caminho. O tom da harmonia, o tom da vibração, a higiene mental. Como é que nós vamos conseguir fazer uma higiene mental diante de muitos contextos que são perniciosos, por exemplo? Visualizações, conversas, fofocas. Não deve ser fácil mesmo, não deve. Mas é preciso ter um foco. A palavra foco é uma palavra moderna. É uma palavra que todas as pessoas, as pessoas têm falado muito. É preciso ter um foco. Certamente não é à toa. Porque quando acordamos, sabemos que a maioria de nós precisamos trabalhar ou ir para o colégio, ou fazer as tarefas domésticas. Mas o foco daquele fazer é preciso ter preciosidade. Ele precisa ter um significado. Os monges, as pessoas que meditam bastante, elas sempre nos direcionam nesse sentido. Eu falei isso algumas vezes aqui e tenho aprendido muito nessas leituras. E uma vez, uma pessoa que medita bastante, já escreveu vários livros, um monge tibetano, ele dizia assim: quando você for beber uma água, quando você for ler um livro, que você for pegar um microfone, que você for falar, que você for andar, jogar água nas plantas, até lavar um prato, faça com consciência. Utilize dali uma vida que te transforma. Tire dali algo que mexa com você. Porque tudo na vida, como ela é uma teia, ela tem algo de importante para nós. Às vezes pensamos, entramos e saímos da vida achando que determinadas coisas não têm importância. Não. Tudo na vida tem importância. Tudo é construído a partir do como manipulamos a energia. Aliás, precisamos aprender a manipular as energias. A energia do bem. Porque a energia que não é do bem, ela anda tão equivocada, nos desgasta tanto, nos tira tantas nossas energias. Às vezes o outro fala, entra por aqui, já entra torto, a gente não gosta, tem vontade de chutar o balde.
É preciso rever como vamos estar fazendo esses enfrentamentos. E se realmente precisamos enfrentar isso. Porque às vezes o enfrentamento é algo tão negativo que é melhor deixar para lá. Então esses são os significados de tocar no copo, de falar, de ver, de escutar, de ler aquele livro que você escolheu, mas ler cada letra. Deixar aquilo penetrar em nós. Tem um outro livro de Joana que se chama Momentos de Saúde. Tem um determinado trecho que diz o seguinte, já que nós estamos falando de penetração, de energia que nos envolve, de paz, de saúde. Ela diz assim, o psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e conduz em todos os dias da minha vida. Alguns de nós, às vezes, nem lembramos disso. Aliás, eu acho que a maioria de nós. De que nós somos feitos de um psiquismo, de uma construção do bem, de um desejo maior de amor, de querer que isso se faça, que a vida se faça. Que a vida, que a fauna, que a flora, que as pessoas, que o planeta se faça. Isso que vem do psiquismo divino é muito mais forte do que nós estamos imaginando. É muito mais intenso, é muito mais vibrante do que qualquer dor, qualquer morte, qualquer medo. Precisamos deixar que isso infiltre em nós. É preciso permitir a abertura do chakra cardíaco, ou de todos os outros chakras, do coronário, mas é preciso se permitir. Deixar o psiquismo nos envolver. Porque Deus, que é o Pai maior, que é o Senhor da vida, Ele só nos quer bem. E todos aqueles, seus apóstolos, todos os Cristos, todos os anjos guardiões, seja qual for o nome que vamos dar, eles estão apostos, aguardando essa abertura. E quantas vezes nós acordamos com o pé torto e nem lembramos de orar. E nem lembramos de agradecer. E ora, às vezes, estamos fazendo isso de uma maneira muito torpe, muito rápida, muito tão dinâmica, tão sistemática, que não permitimos o psiquismo entrar em nós. Isso é vida, isso vibra. É importante, é necessário. Porque o espírito, ele vive disso. A água, o pão, a carne, o feijão, o arroz, ela é importante para o corpo físico. E não vamos poder abrir mão disso ainda. Ainda. É preciso se alimentar. Com ponderação, com respeito ao instrumento de evolução que é o corpo. Os exercícios são bem-vindos. O respeito à vida desse instrumento tem que ser bem-vinda. Mas o espírito, ele não se alimenta disso. O espírito, ele se alimenta das boas relações, dos bons comportamentos, da higiene mental, da cultura da meditação, da busca da paz. E a minha saúde vai ser muito difícil ser restabelecida se eu não encontrar qual é o meu caminho da paz, qual é o seu. Porque cada um tem um. Tem uns que o encontro com a paz fica muito mais fácil quando está na beira da praia andar. Tem gente que adora andar na beira da praia. Tem gente que encontra isso ouvindo música. Tem gente que encontra isso, acreditem, vendo bons filmes, adoram cinema. Tem pessoas que adoram cuidar de crianças. Tem pessoas que se entregam cuidando dos outros. E o que eu estou falando não diz respeito a ser voluntário, propriamente dito, não. Pessoas profissionais mesmo. É porque conhecemos muito pouco o outro. E se pudéssemos dar vazão ao que se fala, ao que se faz, conhecer a vida das pessoas e das pessoas que estão em nossas casas, poderemos ter também uma riqueza de construção de outras paz. É preciso saber onde está a nossa. Mas antes de tudo, é preciso perguntar, eu quero? Porque se aqui eu estou me dando uma abertura um pouco mais definitiva, um pouco mais sólida, através do medo, da dor, da doença, a maioria de nós, mas é um caminho. E eu não tenho que me culpar por isso, e não tenho que ligar mesmo, porque esse foi o caminho que eu encontrei.
E muitas vezes estou na labuta diária, na leitura diária, sabendo que eu preciso de um tempo para mim. Mas como eu não dei, a vida se encarregou de mostrar esse caminho. Ou eu aqui, ou eu ali. Então eu preciso. Pronto, já chegamos a essa conclusão. Se preciso, como vou me permitir, a partir de uma meditação, apenas da leitura dos livros, ouvindo as palestras, criando um espaço de energia, poder infiltrar em mim esse psiquismo divino, eu cultuando isso, será fazendo um mantra? Cada um tem o seu jeito. Eu sei que cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de ser, mas nós estamos tão ligados, entrando lá dentro daquela câmara de passe, aquela câmara energética, certamente todos os laços de todos os anjos guardiões, de toda a espiritualidade, dos amigos espirituais de cada casa de vocês, vão estar lá contribuindo com todos. É preciso se permitir amar. É preciso, antes de tudo, fazer o autoconhecimento. Quem eu sou mesmo? Esse meu nome, esse meu jeito de ser, essa escolha profissional, a família que eu construí, ela me ajuda exatamente em que momento. Eu preciso retomar isso. Porque a doença, a dor e essa paz que eu busco é exatamente para isso. Não é para outra coisa. Porque eu não venho aqui só retomar e querer a saúde do meu corpo físico, da minha cabeça, que está tão pesada e precisa de tão afago, de ser tão acolhida, mas não é isso só. Esse momento é uma oportunidade de rever tudo, porque são alguns dias que estamos vindo. É alguns dias de reflexão. É preciso rever tudo. E temos tempo para isso, porque estamos dando esse tempo. Isso é amor. Nós conseguimos olhar para o instrumento de evolução, porque está sacudido, e dizer assim, agora eu vou te ajudar. Porque repare que ninguém pode nos ajudar. Repare. O médico, ele dá o diagnóstico, ele dá o remédio, ele ajuda a encontrar o diagnóstico. Mas a fonte, o foco, sabemos que a vida continua, está no espírito. Não está ali, num tombo que eu tomei, num remédio que me causou um mal, uma comida que me fez mal. Não. O foco está na permissão que eu dei para que isso chegasse a mim. Muitas vezes podemos dizer, Sandra, mas tem situações que isso não acontece aqui agora. Existe uma relação com o passado, sim. Mas ainda assim é dentro desse pensamento. Então, se você pode, nesse momento, e tem todas as informações, está tendo, está se reconstruindo nessa reencarnação, que possamos fazer isso com profundidade. Retomar a manivela, que às vezes não dá para o outro fazer por nós, porque essa é uma caminhada única. Eu percebo, na minha experiência com alguns pacientes, uma vez uma paciente me disse, ela estava com câncer terminal, e ela disse assim, o que mais me chama a atenção, uma senhora bem lúcida, e já não sentia, dizia ela que já não sentia mais a dor, que já tinha trazido a ela tanto tempo. Naquele dia ela não estava sentindo dor. E ela me disse assim, o que mais me chama a atenção desta doença é porque esse é um momento muito solitário. É um momento que a minha dor, os meus medos, por mais que eu converse com meu marido, com meus filhos, eles não conseguem entender, porque isso é uma experiência única. Eu achei de uma lucidez, de uma maturidade aquilo que ela me disse, e ainda me disse o seguinte, leve isso com você. A solidão em determinados momentos é muito importante, e está me ajudando a crescer muito. Porque ali mesmo ela chorava, ali ela se refazia, e ali mesmo ela pedia a Deus, ali mesmo ela pedia aos orixás. Só ela sabia o que aquela solidão e aqueles medos que ela vivia significavam. Como a vida, ela é tão preciosa e ela é abundante, como nós falamos, é interessante que podemos descobrir em que momento exatamente dessa nossa vida, porque ela é muito particular, em determinados momentos ela é muito solitária mesmo, em que momento exatamente está o meu cantinho da paz. Será que meu cantinho da paz,
ele está, porque a paz, ela acalma. O momento, falando fisicamente das células, ela revigora. Ela te ajuda a meditar. Ela te ajuda a reoxigenar todo o organismo. É o momento de você falar de órgão para com órgão, de célula para com célula, você permite. Então, essa paz que a gente busca, essa meditação que a gente busca a fazer com que o corpo se acalme, é uma forma de trazer saúde, é uma forma de aprender a ter higiene mental. Porque felicidade, paz, saúde não vai acontecer se eu não quiser. E eu não consigo querer se eu não tiver com a mente limpa. Porque eu preciso pensar em mim. Não dá para que eu fique pensando ao mesmo tempo nos problemas que estão me envolvendo. Porque não são poucos, são muitos. São filhos, são problemas econômicos, situações que eu preciso pagar, pessoas que eu preciso rever, que eu preciso ligar, problemas no trabalho que eu preciso dar conta. Mas, para mim, para que eu possa ter saúde, ter paz, meditar nessa vibração, eu preciso me deslocar um pouco disso. Eu preciso dar um tempo para mim. Eu preciso querer me amar. Agora, hoje, é o meu dia. Alguém está me chamando, daqui a pouco eu falo, mas é urgente. Nada é urgente, nem a morte. Nem a morte. Porque a vida continua. O desespero não leva nada, ninguém a lugar nenhum. Dentro do patamar deste conhecimento. Para os que tentam entender, ou já compreenderam, ou já têm a certeza de que somos espíritos imortais. Para aqueles que ainda estão buscando, é um caminho a percorrer. É algo a amadurecer, a se trabalhar, mas é fato. É fato que precisamos dar esse tempo para nós. Hoje, aqui agora, pode ser um recomeço. Pode ser um momento. Ninguém te obrigou a vir aqui, lembra? A maioria de nós não. A maioria de nós não. Quase 100% dessa sala é porque desejou. Quem melhor que isso? Buscar a sua própria saúde com a ajuda da espiritualidade, porque também tem isso. Tem um determinado momento que a gente diz assim, eu não estou dando conta sozinho, não consigo. Eu preciso de ajuda. Gente, isso é muito importante. Sair do patamar, estar mais humilde e reconhecer que precisa de ajuda. Seja espiritual, seja terapêutica, seja psicológica, seja médica, não importa. Isso é muito bom. A espiritualidade gosta disso, encontra o caminho para nos ajudar. Mas é preciso reconhecer que a dependência também não é uma coisa boa. 5 minutos? Então, é extremamente importante saber que o grau de dependência não vai também nos levar a lugar nenhum. Chega um determinado momento que é preciso se libertar. Se você está encontrando o caminho, agora eu posso fazer só. Eu consigo. Eu consigo profundamente mexer com as minhas entranhas, respirar esse psiquismo divino que vive em mim. E quando eu respiro, eu atraio muito mais. Atraio os espíritos bons, atraio os amigos guardiões, os amigos encarnados. Porque eu também preciso dessa vibração de pessoas que me falam coisas boas. De pessoas que me dão conselhos bons, não que me deixam lá para baixo. Preciso rever isso também. Então, queridos, é preciso fazer uma relação da saúde com a paz. Cada um de nós temos a nossa forma, o nosso jeito, nossa forma de procurar onde estão essas saídas, porque elas existem. Porta não existe uma só, existem muitas, porque cada um tem o seu jeito de abri-la. E a hora que vai estar fazendo essa ação, no momento que abre essa porta, cada um vai encontrar o que precisa. Que essa porta possa ser aberta o tempo todo para vocês. É uma busca incessante, abrir as portas. Mas para isso, é preciso levantar. Que possamos ter paz e saúde no ano de 2013. Que vocês possam refletir profundamente sobre vocês mesmos e sobre aquilo que nós desejamos na vida. Que Deus seja louvado.